Oi, meus amores! Nessa aula a gente vai falar sobre meditação e respiração consciente. Então, muita gente vem para mim com algumas frases que talvez você já tenha dito e que eu, muitas vezes na minha vida também já disse, já usei dessas frases, dessas palavras como amuleto para não praticar a meditação. Então, eu já fiquei confusa inicialmente sobre como começar. E aí, sobre como começar, a gente tem um momento da nossa vida que é importante, que é o aqui e o agora, que é o único momento que de fato a gente está vivo, que é o único momento que a gente tem de fato para fazer escolhas, que é o único momento que a gente tem de fato para escolher aquilo que realmente pulsa dentro da gente. Então, vamos usar desse momento presente aqui agora como uma forma da gente reconhecer que agora, aqui e agora, é o momento perfeito para você praticar uma meditação. Então, feche os seus olhos, onde quer que você esteja. Entre em conexão com o seu coração. E a gente vai fazer 3 respirações profundas e conscientes, inspirando pelo nariz, soltando pela boca com som. Lembrando que suspiro não é som. Então, inspira 1, solta. Inspira 2. Inspira 3. E pode ir abrindo os olhos. Voltando para o momento presente aqui agora. Pronto, você acabou de praticar uma meditação. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente traz outra frase que talvez você já tenha dito, que eu já disse muitas vezes na minha vida, que é eu não sei meditar. E para saber meditar, você não precisa ter o pré-requisito de já ter praticado ou de saber meditar. É igual tudo na vida, para a gente entender como que essa ferramenta vai funcionar na nossa vida, a gente precisa se dispor a simplesmente praticar sem querer chegar em lugar nenhum. O meu professor de yoga, ele falava muito isso pra gente. Se eu tô meditando, pensando que eu tô meditando, eu já nem tô meditando mais. Se eu tenho que chegar em algum lugar com a minha meditação, eu tô fazendo tudo menos meditar. Porque se eu quero chegar em algum lugar, eu não estou no momento presente. Eu estou buscando, estou gerando ansiedade para buscar o sucesso ou a completude no futuro. E eu nunca pensei em praticar meditação. Eu descobri a meditação dentro do yoga. Eu nem sabia que dentro do yoga tinha a meditação. Eu achava que yoga era uma prática, simplesmente uma prática física, né? Que você realmente utiliza só do seu corpo físico como instrumento de movimento e transformação. E eu conheci o yoga em 2018, quando eu estava no meu último trabalho corporativo, ainda estava cursando arquitetura e urbanismo. E eu cheguei muito de curiosa, mas ao mesmo tempo muito aberta, né? E na yoga eu descobri a meditação. Então eu acho que na minha experiência, o fato de eu não ter tantas expectativas com esse processo meditativo me ajudou a realmente me entregar para esse processo. Eu estava no meu último ano da faculdade, eu estava no processo de fazer TCC, e aí eu tinha que fazer o TCC da faculdade, eu tinha que fazer o TCC da empresa, né? Eu era estagiária na empresa e eles tinham um processo interno lá que você também precisaria fazer um TCC lá, que era um material que seria disponibilizado para a empresa inteira, né? Alguma solução, alguma coisa que ia servir aquela corporação, né?
Então era muita coisa acontecendo e eu tenho certeza que se não fosse o yoga e se não fosse a meditação na minha vida, nesse processo, eu teria surtado muito, porque foi um período em que eu abdiquei de muitas coisas de forma consciente para focar minha energia para finalizar isso que eu precisava, né? Então eu foquei a minha energia para finalizar o meu TCC. Depois, até quando eu descobri que eu precisaria fazer essa transição, porque eu virei uma chavinha e entendi que na verdade, o que me sustentava naquele lugar era a relação que eu tinha com as pessoas e não em si o que eu fazia, apesar de fazer muito bem aquilo que eu me dispunha a fazer, porque esse é o meu perfil também. Quando virou uma chavinha que eu entendi que eu me formaria, mas talvez eu não seria arquiteta e urbanista, isso também me gerou muita ansiedade. E aí eu escolhi até pausar o meu TCC e voltar no começo do outro ano, isso foi bem no final do ano, porque eu parava na frente do computador e eu começava a ter crise de ansiedade, meu peito começava a fechar, eu não via muito sentido naquilo, na verdade era o medo, né, que eu estava sentindo de como ia ser o futuro, né, como que realmente isso tudo ia acontecer na minha vida, né? Uma necessidade de controle por medo. Então, eu tenho certeza que nesse período da minha vida, se não fosse a descoberta do yoga, a prática da meditação que está dentro do yoga, né? Não só na prática meditativa que a gente faz ou inicialmente ou no final da aula, mas também a própria yoga, que é um instrumento meditativo também, né? E eu tenho certeza que se não fosse isso, meu ano teria sido muito mais desafiador, muito mais difícil, eu não ia ter uma consciência tão grande dos meus valores, eu não ia conseguir determinar os meus limites, porque quando eu precisei escolher parar aquele período, porque eu não estava conseguindo digerir o meu processo dentro nessa questão de entrega de TCC e de mudança de área, né, de atuação e tudo mais, eu comecei a ficar muito ansiosa e eu precisei ter uma firmeza muito grande, porque dentro de casa eu não era compreendida, né, nesse lugar. E eu até entendo, né, porque nem eu mesma estava me compreendendo, como que as pessoas iriam me compreender. E foi uma coisa que eu vivi muito internamente a mim, então eu externava muito pouco isso para os meus pais. Então foi uma surpresa para todo mundo quando eu decidi mudar o meu caminho, apesar de eu ter já vivido algumas mudanças de caminho profissionais, né? Eu já comecei 3 faculdades antes de começar a arquitetura, mas a surpresa foi muito grande para as pessoas que estavam na minha casa, né? Como assim você vai deixar o meio corporativo, a empresa que você está trabalhando, onde você já tem certeza absoluta que você vai ser efetivada, em que você vai tocar uma regional, como que você vai deixar toda essa garantia de pós-formada, como que você vai começar uma coisa do zero, né? É uma incompreensão muito grande, mas eu entendo que é uma confusão, porque era uma confusão também para mim, né? E é um processo que os meus pais nunca viveram com ninguém, então eles também estavam vivendo esse processo pela primeira vez. Então, a meditação e o yoga me ajudaram muito nesse ano. Esse ano foi um ano de virada de chave na minha vida. Conheci pessoas muito especiais, pessoas que deram um pulso para que essa chavinha virasse cada vez um pouquinho mais. E foi talvez um dos anos mais transformadores da minha vida. E com certeza a meditação também está nesse espaço. E é engraçado porque vocês sabem que eu monto o meu roteirinho aqui, né? Para compartilhar com vocês. Mas quando eu faço esse processo de me colocar a serviço através da comunicação com vocês, eu também peço para que a minha comunicação venha diretamente do meu coração e para que eu receba os insights de coisas que eu preciso dizer nesse espaço que às vezes eu ainda não tenho consciência de forma racional, ou seja, que eu não coloquei no papel. E eu não tinha programado colocar nada disso nessa aula, falar um pouco dessa minha transição nessa aula, mas eu acho que por algum motivo isso é necessário e com certeza alguém que está aqui nesse curso vai se nutrir muito dessa partilha sobre o meu próprio processo.
né? Então, eu conheci a meditação de forma muito despretensiosa, no sentido de não ter expectativa sobre meditar, e eu descobri depois de um tempo que eu já estava praticando a meditação que aquilo era meditação. Eu achava que era um combo tudo do yoga, e era um combo do yoga, mas o yoga é feito de partes, né? É feito de meditação, é feito dos asanas, é feito de pranayama, é feito de um momento de relaxamento, né? Não lembro direito o nome, mas a postura do cadáver, né? Então, é tudo isso que forma yoga, mas dentro de todas as vertentes, as partes, não vertentes, mas partes do yoga, existe a meditação como sendo uma grande base, e foi isso que eu aprendi na minha jornada, né? E aí a gente começa a falar um pouco sobre a tal meditação. E eu acho que antes de tudo, antes da gente focar muito na questão da meditação ser uma prática que simplesmente vai ajudar a gente a viver melhor, eu acho que a gente tem que virar uma chavinha para entender que a meditação, ela é sim uma prática, mas ela é um estilo de vida que a gente escolhe viver. Então, a meditação é uma prática que ajuda a gente a fortalecer um estilo de vida mais alinhado. Por que eu falo mais alinhado? Porque eu falo sobre presença, né? A meditação, ela só é meditação se você estiver em presença. E é um desafio muito grande para a gente estar em presença, porque a gente recebe muitos estímulos, principalmente agora com as redes sociais, a gente recebe muitos estímulos ao mesmo tempo. A gente não se aprofunda tanto nas coisas quanto num passado, né? Num passado, a gente, para consumir um conteúdo ou um assunto específico, a gente precisava ir na biblioteca, a gente precisava pegar uma Barça. E é maravilhoso hoje a gente ter a internet como um grande canal de informação, né? Tem as distorções no meio do caminho, né? Tem muita informação que vem, a gente não sabe de onde, né? Tem muita informação falsa, tem muita informação verdadeira, então as coisas também se perdem um pouco mais quando a gente abre o nosso leque, e isso é importante também porque a gente precisa aprender a lidar com isso e começar a filtrar mais tudo aquilo que a gente recebe. Então a gente está acostumado hoje em dia a rodar o dedo no feed, a nem ler direito as publicações, a olhar mais ou menos as fotos e curtir, né? E tô dando o exemplo da rede social, mas a gente pode dar o exemplo para as nossas relações, né? Eu acho que a principal entrega que o autoconhecimento dá pra gente de forma pessoal é a paz, mas pro mundo eu acho que é a construção de relacionamentos mais verdadeiros e saudáveis. E o quanto a gente está presente nas nossas relações, o quanto a gente está presente na vida das pessoas na qual a gente ama, né? O quanto a gente pensa naquela pessoa, vamos mandar mensagem para saber como ela tá. Quantas vezes a gente não deixa tudo isso para depois? Quantas vezes a gente não, mas agora tá corrido, vou falar depois, não vou falar agora, não vou falar, pensei na pessoa, nossa, que amor que eu tô sentindo por ela. A gente dificilmente manda mensagem, fala isso pra pessoa, né? Então, o quanto a gente está presente naquilo que a gente escuta do outro, na nossa fala, o quanto você está presente aqui me escutando, ou o quanto você está pensando no que você tem que fazer depois, ou no que você fez antes, ou na sua vida, o quanto você está fora desse momento presente, né? E assim, estamos usando o momento presente como grande ferramenta de compreensão do nosso agora, né? Então, relaxa. A gente não precisa se sentir culpado, a gente pode sim se responsabilizar pela construção da vida que a gente quer. E para a gente se responsabilizar pela construção da vida que a gente quer, a gente precisa entender a vida que a gente está tendo. E se perguntar se essa vida, se esse ritmo no qual a gente está, realmente faz sentido com aquilo que a gente quer viver e realmente faz sentido com aquilo que você acredita. Então, a meditação, ela relembra a gente que a gente está muito mais conectado com a natureza do que a gente pensa. Que nós não somos seres lineares, né? Nós somos seres cíclicos. Então, não é um lugar em que a gente vai estar sempre subindo. O autoconhecimento e a própria meditação. Então, assim, óbvio que quanto mais você pratica a meditação,
mais fácil fica para você se entregar para aquela prática. Mas nós somos seres que somos afetados por aquilo que acontece fora da gente. Então, esse simples fato também vai determinar a qualidade da nossa meditação. E que aí a gente não precisa se culpar querendo que a nossa qualidade seja sempre a mesma, seja sempre maior. Porque, de novo, nós somos seres cíclicos, nós temos ritmos diferentes e dependendo do nosso momento e das coisas que estão acontecendo na nossa vida, vai ser mais difícil praticar mesmo. E isso é se reconhecer como ser humano. Meditar, às vezes, é perceber que tá difícil meditar, que tá difícil soltar esses pensamentos. E quais são esses pensamentos que tá difícil de você soltar? Quais são essas coisas que estão dentro de você aí, que estão presas às vezes dentro de você? Então a meditação é um canal para a gente entender esse nosso momento também, para perceber, nossa, eu estou muito instável emocionalmente. Por que será que eu estou assim? É por conta de algum relacionamento? É por conta de alguma perda que eu tive na minha vida? Como que isso chega para você? O que você sente desse momento desafiador no qual você está vivendo? Porque muitas vezes a gente só quer limpar esse momento desafiador, a gente só quer resetar ele. Mas ele é parte de uma construção de um novo eu que precisa também passar por desafios para integrar novas coisas, para aprender novas coisas. Então a meditação ela é essa ferramenta de conexão com o nosso momento presente, que eu acho que é uma das maiores entregas também do autoconhecimento. Porque a gente está em paz com a gente quando a gente se mantém presente naquilo que a gente está vivendo. Porque se a gente fica sempre no futuro ou sempre no passado, a gente esquece do ato que talvez seja um ato mais revolucionário que a gente faça na nossa vida, que é celebrar. Celebrar as nossas conquistas, celebrar o nosso dia, celebrar a nossa vida, celebrar essa experiência terrena na qual a gente está vivendo. Então é muito importante a gente se relembrar que a meditação ela é uma prática, mas ela é um estilo de vida. É uma prática que fortalece um novo estilo de vida pra gente. E o quanto a gente está disposto a abrir mão das coisas que a gente está praticando hoje na nossa vida, que não estão sustentando essa realidade na qual a gente deseja. Como que a gente está se mantendo nessa presença do nosso momento presente aqui agora, para usar desse momento como sendo a grande cocriação do futuro que você deseja. E às vezes, quando você começar a fazer esse processo, você vai perceber que o futuro que você deseja simplesmente é esse que você está vivendo. E você muitas vezes esqueceu de celebrar isso. Então olha que rico é você escolher viver um estilo de vida onde você está mais presente nos seus pensamentos, mais presente no seu corpo, mais presente nas suas emoções, mais presente nas suas relações, escutando o outro com o coração, falando com a alma, presente no aqui e no agora, escolhendo os caminhos que vão te levar até os seus sonhos, escolhendo viver a sua própria verdade, escolhendo. A meditação é uma ferramenta de escolha muitas vezes. Quando a gente está dentro da gente, quando a gente está se sentindo inteiro, a gente consegue fazer escolhas mais alinhadas com aquilo que a gente quer viver. Não com aquilo que me falaram que eu deveria viver, com aquilo que o outro acha melhor eu viver, mas o que você quer viver, o que de fato você acredita. É como se fosse uma musculação do coração e da mente, porque a gente movimenta os dois juntos para que eles se integrem, não entreguem. A gente se entrega para isso tudo se integrar, porque a gente começa a deixar um ritmo muito complementar nisso que precisa ser unido. Inclusive já falei isso em uma aula aqui para vocês sobre escolher com o coração, sobre o nosso sentimento. Então a meditação ela traz essa presença para a gente estar mais consciente do nosso momento presente aqui agora, da nossa vida, das nossas relações, daquilo que a gente quer fazer, construir, dos nossos sonhos.
Então é um presente. É um presente que a gente tem disponível para a gente praticar na nossa vida, né? Então, na presença, a gente aprende algumas coisas, até listei isso, né? Quando a gente está presente, a gente aprende a aceitar o descontrole, porque quando a gente está presente, a gente tem uma terra um pouco mais firme, o elemento terra. Inclusive, o símbolo do nosso curso é o símbolo da terra. Eu estou usando a cor mais terrosa justamente por isso. É um curso de base, né? Então temos a terra como o grande elemento desse curso. E quando a gente está na presença, a gente está mais aterrado no momento presente aqui e agora. Quando a gente está vivendo em presença, a gente toma plena consciência de que a gente não tem o controle de absolutamente nada. A gente não tem o controle daquilo que acontece, eu não tenho controle do que o outro vai querer fazer na vida dele. Eu muitas vezes não tenho controle nem sobre como eu vou reagir. E aí eu passo muitos processos em que eu acho que eu iria reagir de uma forma e eu me surpreendo comigo mesma. Então, a presença, ela entrega pra gente essa aceitação do descontrole. Esse lugar em que a gente olha para o descontrole e fala, talvez ele não seja tão ruim. E talvez o controle seja uma energia muito mais ilusória do que a gente pensa e deva ser canalizada para questões específicas, para momentos específicos. Mas no geral, no flow, não tem esse controle. Esse controle é uma necessidade de segurança que a gente quer ter na vida. Segurança que nada nos oferece além da nossa própria fé, além da nossa própria confiança. Então, essa aceitação do descontrole, ela faz com que a gente reduza os apegos. Faz com que a gente aprenda a soltar. E eu até fiz um vídeo esses dias, eu vou até deixar esse vídeo aqui depois, que eu acho que vai ser legal, deixar nos stories, nos destaques, eu acho que vai ser melhor. A gente aprende sobre deixar ir, sobre deixar vir, como se esse movimento de deixar ir, deixar vir, ele fosse real, ele pudesse ser controlado. E se eu preciso deixar alguém ir da minha vida, eu tenho uma informação intrínseca nessa necessidade de soltar, de que essa pessoa de alguma forma está presa em mim, de que eu estou segurando alguma corda que une a gente. E talvez eu esteja até fazendo isso energeticamente, mas essa é uma necessidade de controle que no final das contas não existe. Porque aquela pessoa é livre. E a conexão que existe lá não é você que escolhe, a corda não é sua. Não é você que determina aquela conexão e o que vai ser daquela conexão. A conexão que existe entre nós e as pessoas na qual a gente se relaciona é uma conexão divina. Essa conexão aqui, ó, não é sua responsabilidade. Essa conexão aqui é do divino. Só pelo simples fato de ser do divino, é um grande mistério essa conexão. Você não sabe por que você se conectou com essa pessoa. Profundamente você não sabe. Pode ser questões de outra vida, pode ser alguma outra questão que venha à tona nessa realidade para ser curada, né? Só nessa realidade. Então tem muitas infinitas possibilidades nessa conexão, mas essa conexão ela já está feita, ela é do divino. Então não é você que tem que soltar, não é você que tem que puxar, porque você não está no cabo de guerra em que você tem que controlar aquilo. No final das contas, todas as energias e tudo aquilo que a gente vive está solto. E a meditação ensina muito isso pra gente, né? Eu não sou as minhas emoções. Por que a gente se identifica tanto com as nossas emoções? Porque a gente se expressa com uma identificação extremamente grande com as nossas emoções. Então, eu sou raivosa. Eu sou medrosa. Não, a gente não é nada, a gente está tudo. A única coisa que talvez a gente consiga sustentar que a gente seja uma alma. Você é uma alma, eu sou uma alma em constante evolução. Ponto. Que merece amor, que merece crescimento, que merece viver a sua verdade. Só. Nem ser humano é uma coisa que a gente é uma coisa que a gente está. Isso aqui é a transição do nosso ser.
Então a meditação ensina muito sobre isso. Eu não sou os meus pensamentos. Por que a gente fica tanto nesse lugar na nossa cabeça? Porque a gente acha que a gente é o que a gente está pensando, porque a gente acha que a gente é a nossa autocobrança, porque a gente acha que a gente é os nossos julgamentos sobre nós mesmos. A gente acha que a gente é isso, a gente esquece de se relembrar de que a gente é muito mais do que isso. E isso tudo que existe em volta da gente, seja visível ou não, então sejam essas energias, né? Seja o controle, a rejeição, a raiva, o medo, a alegria, a espontaneidade, a autenticidade. Tudo isso é canal para você se transformar, para você deixar essas energias passar por você, para que você se aproprie da sua própria história, para que você utilize isso tudo realmente como ferramenta de conexão com o seu coração. Então, a gente não é nada disso, a gente não é as nossas relações, a gente não está colado numa pessoa, a gente nasceu no útero da nossa mãe e a partir do 9 mês, eu no caso de 8, né, nasci de 8 de parto normal, eu já não estava no corpo da minha mãe, eu já estava vivendo uma vida sozinha assim, era o meu corpo sustentando aquela vida. Óbvio que com a ajuda de pessoas, né? Ninguém vive sozinho, ninguém faz nada sozinho, ninguém vem pro mundo sozinho. Então não é uma vida autossuficiente. Nós somos seres relacionáveis e nós temos uma relação com o outro. Então eu preciso me relacionar para estar vivo. Se eu não me relacionar, eu não consigo estar vivo. Como que eu vou ter um trabalho? Vou trabalhar para fazer o quê? Com quem? Eu preciso me relacionar com o animal, eu preciso me relacionar com o dono do animal, eu preciso me relacionar com vocês, eu preciso me relacionar com o cliente que está vendo meu projeto. Não tem como a gente fugir dos relacionamentos, porque os relacionamentos são canais. De novo, canal, igual o seu medo. Canal. Igual tudo aquilo que existe para você. Então, a meditação ela ensina a gente a soltar um pouco esses apegos, que não é um processo fácil e é um processo em que a gente não tem uma linha de chegada. Enquanto a gente está aqui, a gente está tendo que trabalhar o nosso ser, a gente está em constante evolução. Então, eu estou aqui olhando para os apegos que eu ainda estou nutrindo nessa vida. Como estão meus apegos? Como estão as distorções da minha vida? Como que eu sustento as energias elevadas na minha vida? Como que eu aceito a impermanência? A impermanência ela é talvez também uma das poucas certezas que a gente tem na vida. Justamente porque a gente entende que a gente não controla nada. Então, no mesmo momento em que eu estou sentindo às vezes muito medo e muita tristeza, eu me aproprio desse espaço, eu me permito sentir, eu me permito integrar isso, eu me permito olhar isso às vezes de fora. Entender que isso vai passar. Você que está aqui, com certeza você teve um momento já na sua vida de muita tristeza, de muito luto, de muita alegria, de muita felicidade. E tudo é impermanente. A felicidade é impermanente, a tristeza é impermanente. Os nossos relacionamentos, a gente não sabe quando ele acaba, quando ele começa. A gente acha que a gente tem esse controle, mas a gente não tem. Então, existe uma energia divina que perpassa por nós. E a meditação talvez seja o momento em que a gente escolhe abrir esse canal para deixar essa energia divina passar, para que a gente vá limpando, purificando a nossa percepção sobre nós mesmos. E aí, consequentemente, a gente purifica as nossas emoções, a gente purifica os nossos pensamentos, a nossa mente, mas é a purificação do nosso ser, é abrir espaço para deixar essa alma circular por você e perceber que é ela que está passando aqui no centro. Não é as suas emoções. Suas emoções estão aqui na lateral, às vezes elas vão de um lado para o outro, elas perpassam por você, mas você, o que está passando por você é o seu canal divino, a sua alma. E talvez a meditação seja essa ferramenta. A ferramenta que a gente escolhe dar permissão para a nossa alma perpassar por nós. Abrir espaço para essa alma realmente ter morada. Não ser uma alma que está vagando. Não ser um ser humano que está vivendo uma vida humana sem alma, sem propósito, sem verdade.
sem coração, deixar essa alma passar. Né? Então, é uma ferramenta que fortalece a conexão com você mesmo. É uma ferramenta que te dá a possibilidade de você ter uma visão de águia. Imagina que você está vivendo um processo muito intenso com rejeição. Aí imagina que a rejeição é a sua casa. Vamos materializar só para ficar mais didático aqui. Rejeição é a sua casa, você está nessa casa. Então você está no meio da rejeição. Qual a chance de você conseguir entender um pouco mais esse processo e não se identificar tanto com isso? Entender que a rejeição é um processo extremamente e talvez único mental. Qual a chance disso acontecer com você vivendo mergulhado nisso? É muito baixa. E aí com a meditação, o que a gente faz? É como se a gente estivesse nessa casa e a gente escolhesse assim, ó, tá, tem algumas asas aqui, vou usar elas. Vou dar uma voada, uma sobrevoada pela área, ver o que está acontecendo fora disso tudo que eu estou vivendo. E aí eu vou mais distante, e aí eu percebo um pouco mais aquele espaço. E por eu perceber um pouco mais aquele espaço, por eu conseguir olhar de longe aquela situação, eu respiro um pouco melhor nessa situação. E eu gosto muito do Murilo Gun, não sei se vocês conhecem ele, mas ele está praticamente na minha vida se tornando um grande mestre, ele ainda não sabe disso, mas em um momento da minha vida, da minha trajetória, eu vou informar isso para ele. Ele está aparecendo até em sonhos para mim, dando realmente sinais, umas coisas bem bizarras. E eu estava vendo um vídeo dele esses tempos que eu achei muito legal de compartilhar o ensinamento que ele trouxe, né? Ele fala que a galera do Oriente não fez um marketing tão bom da meditação pra gente, né? E por quê? A gente aprende que meditar é, às vezes, ficar em posição de lótus, ou com as pernas cruzadas, coluna ereta, respirar fundo, fechar os olhos, e isso é extremamente importante também, tá? Então assim, não é excluir isso, é entender que tem um porquê das meditações acontecerem assim, desse alinhamento da coluna, desses olhos fechados, tudo isso tem um porquê, mas essa não é a única forma de meditar. Meditação é trazer presença para o seu dia, então você pode meditar lavando uma louça, você pode meditar no meio da natureza, sabe? Quando você está na frente do mar, e aí você olha para o mar, e aí você fecha seus olhos e recebe aquela brisa, aquele vento. E você se permite receber essa brisa, esse vento. Você está meditando. Aquele momento em que às vezes você está muito agitado e você dá aquelas 3 respiradas profundas, né? O que você está fazendo? Meditando. Você está voltando para o momento presente, para o lugar onde realmente as coisas acontecem, para o lugar onde vai determinar o amanhã, um mês, um ano. Ele fala muito sobre isso porque a gente está, às vezes, buscando se espelhar em uma sociedade que já está totalmente construída culturalmente a partir dessa prática e desse modo de viver, né? Então é uma coisa que culturalmente acontece lá desde que as pessoas são muito novas. Aqui a gente está tendo um acesso a essa ferramenta há pouco tempo. E a gente não está culturalmente habituado a isso, então a gente não está tão familiarizado, apesar de já ser uma prática muito difundida aqui. Mas a nossa familiarização, a nossa compreensão desse processo, ela ainda é muito rasa. Porque para a gente compreender, a gente precisa viver isso bastante. A gente precisa se entregar para esse processo, entender que a compreensão que a gente tem, ela vai ser sempre aprimorada na experiência. Então não adianta a gente querer, inicialmente, meditar 1 hora nessa posição. A gente não vai conseguir, porque a nossa mente não está alinhada, às vezes, com a importância dessa prática e com os benefícios dessa prática na nossa vida. Quando a gente começa a praticar a meditação, não é legal.
Não é gostoso muitas vezes na hora que você está fazendo. Depois você sente aos poucos a mudança na sua vida. E aí você entende que talvez a minha vida seja, sei lá, seria muito melhor se eu desse 3 respirações profundas no momento em que eu acordasse. Se antes de eu ter uma conversa importante, eu fechasse meus olhos, respirasse fundo, percebesse como que tá o meu coração, como que tá a minha mente para ter aquela conversa. Se eu tô indo com um pouco de medo, se eu tô indo com insegurança, se eu tô indo com firmeza, com confiança. Como seriam as nossas relações de trabalho, nossas reuniões, se a gente trouxesse essa prática que às vezes é uma respirada, são 3 minutos. Então, a gente precisa se relembrar sobre o que de fato é meditação e nos relembrar no nosso dia a dia quando a gente praticar isso. Senão a gente entra num lugar em que para meditar eu preciso só sentar nessa postura, alinhar minha coluna, fechar meus olhos, e aí eu preciso ficar meia hora aqui. Eu preciso ficar, sei lá, quanto tempo aqui. E aí se eu não faço um dia, eu me sinto muito mal comigo mesmo. Eu me chicoteio, eu me cobro. Então eu fico a todo momento aqui, na punição, que é a forma com que a gente aprendeu a viver, né? É um sistema punitivo, violento, que a gente não precisa mais fazer. Beleza, identificamos isso. Como que a gente faz diferente daqui pra frente? A gente não vai ter manual. E a gente precisa entender isso, a gente não vai ter manual sobre como fazer. A gente está tendo um manual do que não fazer na nossa vida, do que não faz sentido a gente levar. Agora a construção desse manual novo, ele vai se dar na experiência. Então não adianta a gente querer ter isso tudo por escrito, o como eu faço isso, como não. O como é a vida, o como é a experiência. Então, se relembre dos momentos em que você medita e fala, nossa, talvez eu medite todos os dias já e eu nem perceba. E aí você também se desafia aos poucos, no seu tempo, com gentileza, a experimentar outras formas de meditação. Como que é ficar 3 minutos em silêncio? Como que é ficar meditando, escutando uma música? Aquela música que te conecta, assim, você sente ela aqui, você não sente ela aqui, você sente ela aqui, ó. Como seria meditar escutando essa música? Como que seria meditar através do seu corpo? Perceber as suas emoções através do seu corpo, os movimentos que você faz, o toque da sua pele na sua própria pele. Percebendo seu coração se expandindo, seu coração relaxando. Como que seria? Então se desafie a experimentar outras ferramentas. Escolhe sair desse lugar de se culpar. É muito provável que você medite todos os dias, você só não se relembre disso porque você mesmo colocou a meditação dentro de uma caixa. E a caixa não tem espaço para a gente expandir. A caixa ela tem limite, tem tampa. E a gente precisa, não sei se talvez desfazer essa caixa toda, mas eu acho que abrir essa tampa, entendeu? Entender que não tem tampa essa caixa. Ela existe, né? Ela tá ali, mas ela tá aberta. Todas as caixas da minha vida estão abertas. Não tô preso em nenhum lugar. Como que eu me liberto disso? Então, a meditação, ela é essa ferramenta para a gente reconhecer os nossos estados e nos conectar com a nossa alma. Até o meu nome no Instagram é Nádia Estou, justamente por conta disso, né? Que eu não sou a Nádia, eu estou a Nádia nessa experiência terrena, vivendo nessa transição planetária maluca em 2022, mas eu sou mais do que isso. Aqui é só uma das experiências que eu já vivi como alma, que eu estou vivendo como alma. Existem muitas outras passadas, existem outras dimensões em que eu estou também. E eu sou a união disso tudo. A conexão da união disso tudo diretamente com a fonte. É isso que eu sou. É isso que pra mim é alma. É a conexão de todas as minhas realidades, a união de tudo aquilo que é bom, ruim, certo, errado, tudo conectado diretamente com a fonte, que é de onde eu vim, que é de onde você veio, que é pra onde a gente vai.
Quando a gente fortalece a conexão com o nosso coração, quando a gente deixa a nossa intuição se comunicar com a gente através do nosso pensamento, através da nossa fala, através do nosso corpo, a gente está voltando lá naquela fonte que está disponível. A grande questão é que a gente esqueceu que essa fonte está disponível aí pra gente. Então a gente se relembra sempre de que eu estou conectada diretamente com a fonte. Essa conexão ela não se desfaz. Porque você está vivo. Se você está vivo é porque tem uma alma no seu corpo. Quando você não tem mais uma alma no seu corpo, você está morto. Você é só um corpo. Então, se a sua alma está no seu corpo, é porque a fonte está no seu corpo. Então, a conexão com a fonte, ela já aconteceu. E ela está acontecendo, e ela está viva. Aí dentro do seu coração. Então, você não se desconecta. O que você faz, talvez, é parar de reconhecer esse divino dentro de si. O que a gente faz nos processos de autoconhecimento e de conexão com o nosso coração e com a espiritualidade é nos relembrar de que essa fonte, de que esse canal, ele existe a todo momento. Quando esse canal parar de existir, a gente não vai estar mais aqui. A gente vai estar morto, a gente vai ser só um corpo que encerrou essa experiência aqui agora. Então é isso. Nossa, essa aula foi para vários lugares que eu não tinha nem a ideia de que iríamos. Tô chocada. E a última coisa que eu queria falar é sobre o acolhimento. Por que é tão importante a gente se desidentificar com os nossos apegos? Seja o nosso apego à emoção, seja o nosso apego a uma pessoa, seja o nosso apego às nossas próprias verdades, né? Quando a gente se desapega, a gente de novo sustenta aquele lugar do descontrole. E o desapego, talvez ele não seja um lugar de eu não me importo, seja um lugar talvez de eu reconhecer o meu apego e respirar, me relembrar de que aquele apego, ele é ilusório. Que aquela conexão não sou eu que estou segurando, de que aquela corda não é um cabo de guerra. Não seja um lugar de, nossa, sou extremamente desapegada, nem penso nisso, ai meu Deus, não, tipo, não sei vocês, se alguém já passou por isso, se alguém se sente super desapegado com a vida num todo, comenta aqui e vamos preparar um workshop para nós, para mim inclusive. Nunca vivi isso, não sou o tipo de pessoa que pode com propriedade virar e falar assim, eu sou totalmente desapegada com a vida. Não, eu tenho muitos apegos. Eu tenho apego aos meus sonhos, eu tenho apego às vezes com quem eu quero me relacionar, como eu quero me relacionar. Eu tenho apego às minhas emoções, às vezes eu me afogo nelas. E aí eu preciso me relembrar de que eu não sou elas, de que eu... Calma, tem uma alma que circula aqui, isso é tudo canal, respira. E quando a gente entende esses lugares, vai ficando mais fácil da gente se acolher. E o acolhimento, ele é talvez a maior transformação que a gente vive na nossa vida, o nosso auto-acolhimento. Porque muitas vezes o que mais nos gera sofrimento é a nossa punição, é a nossa autocobrança, é o nosso chicote, é o generalzinho que habita dentro da gente que fica falando aqui, ó, na nossa cabeça. Geralmente, o que mais gera sofrimento na nossa vida é isso. Não é a nossa vida em si, não são as situações que realmente acontecem. É o e se eu tivesse feito aquilo, nossa, e se eu não tivesse errado, nossa, mas eu fiz cagada, nossa, mas você fez tudo errado, é por causa de você que isso não está acontecendo. Nossa, meu Deus, mas você é muito ruim. A gente fica aqui, né, ruminando as coisas que a gente não aceita, as sombras que a gente tem, que a gente quer fingir que não tem. E aí quando a gente entra em contato, a gente fala, como assim eu tenho isso? Tem. Você é um ser humano aprendendo a ser humano, então como que a gente abre espaço para reconhecer de forma madura as nossas emoções, os nossos sentimentos, não entrando no lugar de que a gente vai conseguir e precisa fazer isso a todo momento, mas entendendo que talvez a maior parte da nossa vida a gente pode escolher estar nesse lugar de amadurecer o nosso ser, escolher o nosso próprio amadurecimento, escolher fazer diferente quando aquela situação chega, escolher meditar antes de ter uma conversa difícil, escolher respirar quando você está se sentindo fora do seu centro.
Então, o acolhimento, ele é a energia mais incrível que a gente pode acessar na nossa vida. Eu já acessei várias vezes no meu processo e é transformador, porque o acolhimento, ele é a essência da energia feminina que a gente já falou e que é talvez um dos grandes canais para a gente realmente transformar essa realidade que não está fazendo muito sentido que a gente está vivendo. Então é isso, espero que você tenha se nutrido desse conteúdo. Não esquece de deixar aqui embaixo os insights, as coisas que você foi acessando no seu processo da sua vida.